Olá, gostaria de falar sobre o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu nunca tinha lido os livros do Harry Potter. Já tinha visto os filmes, mas não tinha lido. Faz um ano, aproximadamente um ano que eu comecei a ler a saga do Harry Potter. E eu achei interessante porque os livros eu estou lendo na tradução de Leah Wheeler. E achei interessante porque os livros, a narrativa dos livros, ela tem uma coerência e apesar de ter uma quantidade muito grande de personagens, mas as histórias têm uma coerência e também é uma leitura fluida, que o leitor se prende na leitura e quer saber o que vai acontecer e quer continuar lendo as histórias. Então, o Harry Potter e a Pedra Filosofal é o primeiro livro que vai mostrar que nos capítulos iniciais o leitor vai perceber que tem uma conversa entre Hagrid, Dumbledore, a Minerva, falando sobre os Potter, o que aconteceu e sobre o menino que sobreviveu. Esse menino vai ficar na casa dos tios, os Dursley, e no capítulo 2 passam-se 10 anos. Então vai mostrar o dia a dia do Harry Potter na casa dos Dursley. Tem o Walter, a Petúnia e o primo. Então, assim, o Harry Potter e o primo, eles não se dão muito bem. É como se, assim, o irmão... Não o irmão, mas o primo ganha as coisas, o Harry Potter fica com o que é mais simples. Porque ele está ali, na verdade, ele se sente deslocado. E ele começa a perceber que ele é um pouco diferente e ele começa... então começam a chegar algumas cartas para ele, os tios não querem que ele leia. Eles viajam para um casebre para não ter que chegar as cartas. E quando eles chegam lá, vai chegar o Hagrid, que é o guardião, né, de Hogwarts. E ele vai entregar essa carta para ele. Ele vai falar: você não sabe, você não imagina onde seus pais aprenderam, tudo o que eles sabiam. Aí ele nem sabia exatamente da história. Ele vai ler a carta e vai ver que ele foi convidado para estudar em Hogwarts. Então ele vai para Hogwarts. Então quando chega, primeiro ele vai adquirir o material, que é a varinha feita de pena de fênix, os livros, né, a vestimenta e tudo mais. Então, quando ele vai para Hogwarts, ele vai através de um trem, né, de uma plataforma, que não é uma plataforma convencional, assim. Ele vai entrar e ele vai chegar lá para pegar o trem. Quando ele chega no trem, ele vai fazer os amigos, que é o Ronnie Weasley, a Hermione Granger, e vai mostrar as características de cada um deles, né, na história. Vai mostrar que, por exemplo, a Hermione, ela vai se tornar amiga dele, vai mostrar o desenvolvimento dela, do Harry Potter e do Ron, né, e também de outro personagem que é o Malfoy, da infância, né, dessa infância deles até eles vão crescer ao longo das histórias. E vai mostrar como cada um deles tem uma habilidade. E quando eles chegam lá, tem a cena do chapéu, que é um chapéu, e no livro, chapéu seletor, que na história é um chapéu de bruxo. E esse chapéu, ele vai escolher o lugar em que cada um vai ficar. Então, a Hermione, o Ron e o Harry Potter vão ficar na Grifinória, o Malfoy vai para Sonserina e outros personagens vão para Lufa-Lufa e e uma outra casa que é a Corvinal. Então vai chegar, cada uma tem seu brasão, igual o livro descreve, tem os brasões assim da capa do livro, que vai mostrar, né, como por exemplo a Grifinória
na história do livro, é um leão. E a Sonserina, aqui, ó. A Sonserina é uma serpente. E por exemplo, a Lufa-Lufa é uma fênix. Então vai mostrando, né, como cada um tem seu brasão. E a questão da parte do chapéu seletor, aí ele vai escolher, eles vão, né, para cada grupo dessas casas. E aí vai mostrar, por exemplo, Harry Potter cada um tem uma habilidade, ele vai descobrir que ele sabe que lá tem um esporte, chama quadribol, ele vai perceber que ele voa bem na vassoura, aí eles vão colocar ele para participar do jogo de quadribol, fazer parte do time. Aí tem os professores, que é o Snape, o Quirrell, que é o professor que no primeiro livro ele é o professor de defesa de arte das trevas. O Snape, que vai ensinar a fazer poções, entre outras. A Minerva e o Dumbledore, que é o diretor da escola. Então, cada um deles eles vão aprender várias coisas através dos livros e dos ensinamentos na escola. E na história vai mostrar como o Harry Potter vai se modificando, né? Ele vai aprendendo, vai desenvolvendo as habilidades dele aos poucos. E no primeiro livro, aí vai mostrar um pouco, eles ficam achando que o Snape, o Harry Potter não se dá muito bem com o Malfoy, e o Snape é um professor que eles ficam meio assim, eles têm um certo receio, ele não entende um pouco o que está acontecendo. Aí ele vai descobrir que o pai dele deixou uma capa de invisibilidade para ele, que o pai dele também era um bom apanhador no jogo de quadribol. Ele vai descobrindo coisas sobre os pais ao longo da história. E ele vai descobrir também que com isso eles ficam não percebem. Por que chama Pedra Filosofal o primeiro livro? Porque na história do livro tem uma pedra que foi produzida, e essa pedra por um alquimista, e essa pedra ela tem a capacidade de rejuvenescer, né, de fazer várias coisas, e ela está escondida em Hogwarts, né? Então o Potter, Ron e Hermione descobrem isso e eles resolvem tirar ela de lá ou destruir para não poder cair em mãos erradas. Então eles ficam achando que é o Snape que quer se apropriar da Pedra Filosofal, só que eles não desconfiam do Quirrell, né? Que é, no primeiro livro, professor de defesa da arte das trevas. Então, eles vão perceber que... até então, eles vão desconfiar do professor Snape, mas no final da história vai se perceber que era o Quirrell que queria, porque ele estava tomado pelo Voldemort. E na história do livro tem também um espelho, né, que o Potter vai chegar, ele colocando a capa de invisibilidade, ele vai andar pelos corredores, ele vai descobrir um espelho, que quando ele olha para o espelho, ele vê a imagem dos pais. E o Dumbledore descobre que ele descobriu esse espelho. Aí ele fala, assim, que não é para ele ficar preso àquela imagem, né, que é uma questão ilusória. E então, mas esse espelho é importante para que eles coloquem, né, para que se esconda a Pedra Filosofal, porque o Potter vai em algum momento, ele e os amigos vão conseguir pegar essa Pedra Filosofal, e o Quirrell vai fazer de tudo para atingir o Potter, mas ele não vai conseguir. E aí tem uma parte que ele desmaia, quando ele acorda, Dumbledore, eles já decidiram destruir a Pedra Filosofal na história. E quando chega no final, ele vai descobrir um pouco mais sobre os pais. Então, o Dumbledore e até mesmo o Quirrell, em algum momento, vai falar para ele porque que o Snape não gostava tanto do Harry Potter, porque ele não gostava do pai do Harry Potter. E a antipatia, né, esse receio com relação ao Snape,
E o pai do Harry Potter salvou a vida do Snape. Então, por isso que o Snape, apesar dele não gostar do Potter, ele sempre iria salvar a vida do Potter, porque o pai dele fez isso, então ele tinha essa, né, essa dívida, digamos assim. E então, no primeiro livro é assim a história, e ele vai descobrir também por que ele tem aquela marca, aquela cicatriz. Ele vai mostrar que quando os pais dele foram atingidos, né, pelo Voldemort, o Harry Potter não foi atingido porque tinha algo nele que não... E também porque a proteção da mãe também, a mesma coisa que Quirrell fez de tudo para atingir o Potter. E então aí a história acaba com o Harry Potter ganhando um livro encadernado com as imagens dos pais. E assim acaba a primeira história do livro. Então, o segundo livro é o Harry Potter e a Câmara Secreta, que eu pretendo falar em outro momento. Então, é bem interessante. Então, Harry Potter e a Pedra Filosofal, assim, se conclui. A história do livro é muito interessante, como se diz, assim, é uma saga, um bildungsroman, que se vai mostrando a cada livro, né, cada narrativa, o desenvolvimento do Harry Potter, o crescimento dele, né, e a mudança dele, e vai falando sobre as questões de amizade, essas questões todas que fazem parte da narrativa da Rowling.